Vamos lá, já estamos no ar aí. Acredito que sim. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos na nossa segunda live aqui, né? Esse programa maravilhoso que é o Data Academy. E o benefício desse programa, mas de antemão já quero falar, releve qualquer barulho. Hoje a avenida aqui atrás está bem movimentada, mas nada irá nos atrapalhar, fechou? E olha só, o benefício desse programa é de fato pegar na sua mão e caminhar, trilhar com um projeto de estoque e vislumbrando um faturamento de 5 a 10 mil reais, tá? Então a gente vai olhar aqui como que as tecnologias ela vai ajudar os negócios ou como que a tecnologia vai solucionar algum problema. Estamos nessa jornada do estoque, tá? Então a gente está resolvendo problemas de estoque. Esse modelo pode ser comercializado. Então o benefício desse programa é que nós vamos pegar na sua mão e vamos caminhar juntos, aos poucos, tá? Para quem não me conhece, eu sou Isaac Micael, eu sou cientista de dados, sou consultor, também sou empresário e sou especialista em tecnologias aplicadas à empresa, tá bom? E hoje nós vamos ver um pouco sobre o mercado aí de ciência de dados, vamos conversar um pouco e vamos entrar no quesito da programação em Python, que é uma das principais ferramentas. Eu não conheço nenhuma vaga, ou eu não conheço, não sei se existe, de fato, não estou exagerando, se existe alguma coisa que envolva ciência de dados e não envolva Python, que é uma linguagem de programação, tá? Um bicho de 7 cabeças, eu não sei programar, não se preocupe, você vai ver quão simples é, tá? Então, olha só, algo que eu tenho que deixar muito claro aqui para vocês, né? Que é referente a visão clara de onde e como aplicar seus conhecimentos para maximizar suas chances de empregabilidade, né? E remuneração. Então, é muito sobre a gente entender, sobre compreender, né, o cenário atual da ciência de dados, e a gente sempre vai focar nas oportunidades, tá bom? Então, se eu percebo que de 10 vagas de cientistas de dados, as 10 pedem Python, pessoal, eu vou focar em Python. Se eu percebo que está pedindo machine learning, eu vou entender o que é machine learning, tá? Então, a gente focar muito o que a oportunidade ela está expondo. Está expondo um perfil mais analítico, eu vou atrás disso, tá? Então, assim, nós precisamos entender o que o mercado quer e a gente vai seguir. Hoje eu vou estar falando para aquele cientista, para aquela pessoa que quer ser um cientista de dados e foca numa empresa, tá? Então, assim, o Itaú, eu conheço gente que trabalha no Itaú como cientista de dados, recebendo seus 17 mil reais como cientista de dados. Obviamente que existem os consultores como eu, mas hoje a gente vai conversar um pouco sobre o mercado de trabalho, tá bom? Bem rápido, e a gente vai lá pro código. E então, o tema de hoje é muito sobre você ter essa visão clara de como aplicar, tá? Ali, algum conhecimento. Porém, você tem que saber o que o mercado está solicitando. Aí você vai atrás desse conhecimento. Fechou? Não é promessa essa live, não é promessa de uma promessa mágica ou de um emprego fácil, garantido. O mercado é competitivo. O Banco Itaú não ia pagar 17 mil para qualquer um. O Nubank não ia valorizar os cientistas de dados se não fosse de fato uma área relevante para a corporação. É algo sério, é algo que quer dedicação, mas se você tem um propósito de vida, que muitas vezes é dar um conforto para a sua família, muitas vezes é ter um hobby, vale a pena cada tempo
que você estuda vale a pena, quando você sacrifica alguns momentos para ficar aprendendo uma nova linguagem, para entender o que é machine learning, para entender o que é deep learning, porque você tem um propósito que te move a isso, né? Te move a buscar mais. Então, se você quer uma liberdade financeira, às vezes atrás de uma liberdade geográfica, que o cientista de dados tem também, é o que vai te mover. Porque de promessa fácil, infelizmente não tem, tá bom? Eu também gostaria, como um mero ser humano, mas não tem. E aí o que acontece? Assim, eu acredito que uma das melhores vantagens de um cientista de dados é que ele consegue, assim, ele vê o mercado de varejo. Por exemplo, o estoque é muito varejo, né? Ele vê o mercado ali de varejo, ele pode desenvolver alguns modelos, alguns estudos e deixar num GitHub, num local onde você coloca o seu trabalho. E aí você vai se candidatar em todas as oportunidades do varejo. Meu amigo, nas entrevistas a galera já vai olhar e vai ver que você já, assim, é meio que especialista naquela área. Aí agora você... Pois é, que eu amo o mundo de fraude, que é muito forte. Meu, vai atrás das empresas de fraude, empresa financeira, empresa seguros. Vai para essas áreas. Porém, você consegue, então, desenvolver aquilo que o mercado quer. Nossa, isso é uma vantagem. Isso é uma vantagem da nossa profissão que outras não têm. O camarada que viveu 10 anos em seguros, provavelmente ele vai ter que procurar um novo emprego em seguros. Alguém que viveu não sei quanto tempo no financeiro, vai para... Agora a gente não. A gente desenvolve um modelo de estoque. Começamos a trabalhar para um varejista. Se um cientista de dados quer mudar de área, ele quer ir para a área de marketing, é só ele começar a estudar marketing e desenvolver os projetos. Ele já consegue entrar mais rápido do que alguém que trabalhou em seguros e quer ir para a área de marketing. Porque, pensa comigo, eu trabalhei 10 anos no financeiro, bacana, e agora eu quero ir para a parte de tecnologia. Imagina nas entrevistas, não vai dar match, a minha experiência com aquilo que eu quero, entendeu? Agora, se aquilo que eu quero eu consigo provar com projetos que eu conheço, que eu já analisei, que eu já tive ideias, que eu já pensei naquilo, e olha meu portfólio aqui de cientista de dados como marketing, sabe? E isso, a nossa profissão, o cientista de dados, ele tem esse benefício, viu? Ele consegue estudar, ele consegue montar projetos e tirar muita vantagem disso. Olha só, aqui eu trouxe... Nossa, eu vi que na última live, pessoal, isso aqui tava aparecendo, mas eu não sei remover isso daqui, viu? Mas tá bom. Ó, saiu. Olha só, aqui é um cientista de IA, né? Mas os requisitos é de cientista de dados. LLM é uma ferramenta de cientista de dados. Olha só, eles estão pagando 15.500, a depender da avaliação home office. De 12 mil a 15 mil. Resumindo, se você é um pleno com pé em sênior, você pega um 12. Agora, se você é sênior de fato, você já cai com 15k. E olha, aqui fala sólido domínio em Python, pandas, NumPy, Transformers. Isaac, o que é isso? Vamos lá. Python, uma linguagem de programação. Pensa numa caixa de ferramenta, galera. O nome da caixa de ferramenta é Python. Se eu abro uma caixa de ferramenta aqui em casa, eu vou ter martelo, eu vou ter furadeira, eu vou ter parafusadeira, eu vou ter chave de fenda, eu vou ter alicate, eu vou ter um monte de coisa. Pandas, NumPy é como se fosse as ferramentas dentro do Python.
O Python é a caixa. E essas daqui, ó, Pandas NumPy, Transforms, entre outras, são as bibliotecas ou ferramentas, tá bom? Mas isso você vai pegando ao longo do tempo. Aqui ele fala experiência em Azure, pipelines, ML. Olha só, essa vaga já tá... Aí o que acontece? Obviamente, você não vai ter o requisito, né, de bate-pronto. Você estrutura isso daqui e foca. Estuda e projeto. Agora pensa, você entrar, se candidatar numa vaga dessa com 3 projetos em Python. Esses projetos têm pipeline, tá no MLflow, tá, você usou ali um ambiente da Azure ML, você entendeu sobre APIs, qual que é... Você pegou essa vaga e modelou. E o ponto bom é, quando você pega outra vaga de cientista de dados voltada à inteligência artificial generativa, que é essa daqui, né? É a mesma coisa. Então, assim, você pega 3 vagas, vê o que ela tem de comum e foca demais nisso. Porque o mercado ele já está te falando o que ele quer. O mercado já está te explicando. E aí você tem a prova, que é os projetos, né? Que foi o slide que eu passei aqui, ó. Projetos que chamem a atenção dos recrutadores. E os recrutadores estão falando o que eles querem. Vixe, eu até deixei o e-mail da guria aqui, mas acho que não tem problema, não. Tá na rede social, né? LinkedIn. E sempre eu sei que de fato há as objeções, que você não tem a experiência, que ninguém vai te contratar, e você tem que entender ali que a falta de experiência ela é um desafio, de fato. Porém, quando você estuda, quando você tem um acompanhamento, é diferente, tá? Ela pode ser um desafio, mas ela não é um impeditivo. Você precisa compreender que assim, a experiência ela é boa, mas como que você adquire, como que você coloca no seu currículo a experiência? É tempo. Tá bom, mas alguém que tem muito tempo e não desenvolveu nada, também é a mesma coisa que nada. A prática conta demais. O peso da experiência vem pela prática, pelo pilar da prática. Então, se você ficar desenvolvendo, gente, durante um ano Python e tem alguém que está há 10 anos como programador, mas ele desenvolve um mês sim, um mês não, um mês sim, um mês não, um mês sim. Ele tem mais experiência, mas você tem mais prática, tá? Então ela é um desafio, mas ela não é um impeditivo. E assim, a ciência de dados, ela valoriza muito o aprendizado. Vocês viram que eu mostrei aqui LLM? Isso daqui, ó. LLM é um estudo recente que explodiu com o ChatGPT, com os agentes de IA, essas coisas. Então, você muitas vezes não vai ter, ou quer dizer, muitas vezes você vai ter oportunidade que é até nova no mercado. Então, você não tem como ter muita experiência. Um cara que me coloca, que tem mais de 10 anos de experiência de LLM, a gente sabe que é mentira, porque a LLM ela não tá assim tanto tempo no mercado, tá? Ela era estudada, mas não como ferramenta pro dia a dia, não, tá? Então, assim, você tem essa vantagem. Todo dia lança alguma coisa em ciência de dados. Foca nisso, você vai ser a pessoa mais experiente. Olha só, se 3 meses atrás lançou algo e você começa a estudar agora, você provavelmente vai ser o mais experiente daquilo, porque você tem a prática daquilo, tá? As vagas de 5K são só para quem tem mestrado ou doutorado, e não, porque da última live eu falei, sim, faculdade de ciência de dados é recente. Eu não tenho faculdade de ciência de dados e sou consultor. Por quê? Porque ciência de dados é um assunto recente. É a mistura da estatística com programação, que você vai ter meros algoritmos que transformam em inteligência artificial e você toma as decisões. Então, se você olha um pouco atrás, aí, uns anos atrás,
os cientistas de dados eles eram mais matemáticos do que programadores. Hoje que mudou aí o jogo, a parada. Então você não precisa, obviamente, é muito bom. Gente, eu comecei faculdade em 2018, não existia faculdade de... Eu acho que tem faculdade de ciência de dados aí para 2021 e foi a FIAP, eu acho que é a pioneira, viu? Depois eu conheço a faculdade aqui de São Paulo, de Cotia, que tem ciência de dados, mas assim, um curso recém-lançado. Então, e dependendo da empresa, né, um exemplo, uma startup, que é uma empresa pequena, ela nem vai requerer currículo de faculdade, porque valoriza mais o aprendizado. Então não adianta nada, o camarada tá fazendo análise de sistemas de desenvolvimento, análise de desenvolvimento de sistemas, sempre eu confundo, acho que na última live também confundi. O cara tá fazendo essa faculdade e não programa. Ou melhor, ele programa muito, voltado a dados. Aí tem um cara que tá fazendo ciência de dados, mas ele não guarda os projetos, ele não foca em um projeto, igual a gente está focando em estoque aqui. Você acha que uma startup, uma empresa que quer a pessoa ali que tem sangue no olho, vai contratar quem? Obviamente que vai contratar aquele cara que faz uma faculdade que é correlata, né? Que é análise e desenvolvimento de sistemas. Ele prefere esse cara que já está olhando muito para o dado, mas não tem a faculdade como ciência de dados, do que aquele que faz ciência de dados, mas empurra com a barriga. Então vai muito da sua dedicação. Não sei onde procurar essas vagas ou como me candidatar. Essa é uma objeção que sempre me perguntam e eu falo, gente, LinkedIn e postar todos os seus projetos. Se você fazer pega um projeto e quebra ele em pequenas explicações e coloca no seu LinkedIn. Sempre quando abrir uma vaga para cientista de dados, o seu perfil estiver configurado como cientista de dados, os recrutadores vão te chamar. Eu, por um tempo, precisei desativar meu LinkedIn de tantas oportunidades que estavam aparecendo e eu estava recusando. Por que eu estava recusando? Porque eu estava como consultor, não estava trabalhando para empresas, então dá aquela sensação assim que, e se um dia... Pode acontecer de eu precisar voltar para o mercado, que eu não desperdiço, porque o mercado paga muito bem aí, então assim, eu pensava, e se um dia eu não quero ser mais consultor, ficar correndo atrás de cliente, quero voltar para o mercado. Aí eu fiquei com medo, olha o meu medo, fiquei com medo de ter dado tanto não, que quando eu voltasse para o mercado... os recrutadores, eu te ofereci uma vaga anos atrás, você não quis e agora tá procurando? Aí eu desativei. Depois que eu descobri lá que tem uma funçãozinha que eu só coloco que eu não estou disponível para vaga, o recrutador consegue ver e ele não me manda mais mensagem porque ele sabe que eu não estou interessado. Então hoje o LinkedIn para o Isaac é o maior meio de conhecimento quando eu falo de tecnologia, tá? Eu entro lá, é como se eu estivesse lendo revistas e revistas, artigos e artigos. É muito legal. Então, você vai para o LinkedIn, deixa seu perfil fino, tem uns macetes muito legais. Aliás, gente, falando em macete, falando em dica, não deixe de seguir os nossos perfis, tá? É muita dica, é muita coisa. É desde você criar um modelo para você faturar mais de 10 mil, desde como você vai negociar, como que você vai fazer um modelo e vender para vários clientes, como você vai fazer projetos para chamar a atenção dos recrutadores, aonde você vai colocar esses projetos, como você vai postar esses projetos no LinkedIn, é muita coisa. E não está centralizado aqui só no nosso canal Data Academy, também tá lá no nosso Instagram, que é _ ou aquele travessão Isaac.Micael. Não se esqueçam, é muita coisa. E olha só, o jeito errado e jeito certo, processo estratégico e contínuo de aprendizado e aplicação, tá? Porque o jeito errado é você sair se candidatando em um monte de vaga aí, tá? O seu currículo ele não é um currículo adaptável para o mercado que você quer. Então você é genérico, você é muito genérico. Você precisa fazer o quê? Processo estratégico. Qual que é o processo estratégico? Isso daqui, ó. Vê uma vaga que você quer, tá? E vai modelar. Depois que você modela, você vai focar
na sua área. Isaac, eu vi esses requisitos aqui, fiz um mapeamento, legal. E agora, o que eu faço? Aplica para uma área que você quer. Você quer ir para a área de financeiro, você quer ir para a área de compras, você quer ir para a área... Qual área você quer? Que eu coloco como contínuo, tá? Então, estratégico, você mapear os requisitos. Contínuo é você sempre estudar aquilo voltado para o teu mercado, e aí é o aprendizado de aplicação, é o que a gente já estava conversando aqui, né? Sobre o LinkedIn, os projetos. Fechou, pessoal? Deixa eu só... Ó, vamos voltar agora, vamos voltar para o nosso projeto. Quem se recorda que a gente está vendo um projeto que é sobre estoque, tá? Então, eu vou montar junto com vocês um projeto do zero aqui, tá? De estoque, análise de estoque. E pode ser comercializado esse projeto. É isso que eu acho mais bacana. Muito bom. Você, tipo, pega um modelo e aí personaliza ele em... Quer dizer, comercializa ele em 2.000 para 3 clientes. Tá, vamos começar do zero. Eu expliquei na última live, deixa eu ver se eu tenho alguma anotação aqui. Eu acho que o meu... Só um minuto. Deixa eu ver se eu consigo conectar rapidinho o meu iPad aqui, só pra gente não esquecer o que a gente abordou na última... Eu não sei se vai, deixa eu ver. Não vai. Poxa vida. Ao vivo é assim mesmo, pessoal. Não tem pra onde fugir, não. Opa. Aí, foi. Foi, pessoal. Foi. Aí, só deixa eu fechar aqui Aí. Pronto. Olha só. O que a gente falou? A gente estamos pensando aqui no problema para a gente criar uma solução. Problema do estoque. Se eu tenho muito produto no meu estoque, eu estou com dinheiro parado, eu tenho o custo de armazenagem e o risco da obsolência. O produto sair de moda, alguma coisa assim. Se eu tenho pouco estoque, o cliente ele fica frustrado, ele entrou na minha loja e não tinha produto para ele, logo eu vou perder a venda, né? E aí o cara não vai deixar de comprar. Ele vai para onde? Para o meu concorrente. Ok, e aí eu tenho alguns custos que eu preciso pensar. Por quê, pessoal? Custo, aqui, deixa eu voltar e olhar para você. Custo, é aqui que você vende o teu modelo, cara. Quando você pega um cliente e fala de custo para ele, ó, vou diminuir o teu custo, e você prova isso, nossa, porque imposto você não vai conseguir diminuir do empreendedor brasileiro. O que você vai conseguir? Isso daí mesmo. Custo. Você vai ajudar o empresário a diminuir o custo dele com os dados dele. Isso é genial, genial. Nossa, quando falou em diminuir custo, todo mundo sabe como está a situação do Brasil. Não é novidade, não é novidade. Então, se você consegue analisar os dados e achar nos dados insights para baixar o custo do seu... Nossa, isso é assim, algo fora da curva. E ó, eu tenho... o meu modelo ele vai girar em torno de alguns dados, como a gente está conversando. A ciência de dados, tudo vai se transformar em... Tudo vem dos dados. Eu tenho aqui... Deixa eu diminuir essa minha câmera, parar de assustar vocês um pouco. Olha só.
Eu tenho aqui, vamos conversar um pouco sobre esse ambiente, daqui a pouco a gente volta pro estoque. O Jupyter Colab, é aqui que a gente vai desenvolver. Aqui a gente chama de célula, tá? Isaac, mas como que eu abro isso daí, gente? Olha só, vou fazer do zero, para não dizer que eu não tô pegando na sua mão, ó. Você vai colocar aqui, ó. Opa, oxi. Jupyter. Não, coloca assim, só Colab. Fazendo do zero mesmo, daqui eu não tava nem no meu script. Você vai clicar aqui, ó. Do Google, é do Google, tá? Provavelmente você vai fazer o seu login com Google e você vai vir aqui, ó, Open Notebook. Vai carregar, pronto. Olha só, se eu fazer 1 mais 1. Ó, ele está conectando aqui, né? Ele tem que conectar o servidor, então tem que esperar um pouquinho. Deixa eu aumentar a minha tela para vocês. 2, tá vendo? Se eu colocar assim, aqui é o resultado do que eu estou pedindo para o código. Se eu colocar aqui print vou faturar 10k por mês. Acredito. Ó, vou faturar 10k por mês. Então aqui é onde a gente vai colocar o nosso código, tá? Se você é um cientista de dados que só tá agregando conhecimentos, daqui é muito, nossa, é muito, quase é obsoleto para ti, né? Mas se você não é da área, é muito importante você ver isso daí, tá? Quem é cientista de dados, recomendo colocar no 2, a velocidade 2 aí, rapidinho, pronto. Mas eu também não posso, pessoal que é muito novo, não posso também seguir no detalhe do detalhe do detalhe. Para isso a gente tem a nossa comunidade, tá? Então a gente vai bater um papo por lá, não se preocupe. E qualquer coisa você deixa aí também a sua dúvida nos comentários, eu posso fazer um vídeo específico. Não tem nenhum problema. Olha só, nesse quesito do estoque, galera, eu preciso de alguns dados do meu cliente. Quais são esses dados? Eu vou abrir aqui um Excel para a gente analisar. Vou abrir no meu Mac. Então, um exemplo, eu vou precisar dos produtos do meu cliente, tá? Isso, aliás, é algo muito simples. A gente analisando os dados do cliente, a gente, nós analisando os dados deles, é onde vai gerar os insights. Ó, aqui eu tenho o nome das colunas e aqui eu tenho as informações. O que é isso daqui, Isaac? Aqui é o SKU, que é o produto, né? A categoria, a classe, eu vou explicar para vocês. Esse daqui é ABC classe, esse daqui é XYZ classe. O fornecedor, o preço, o custo dele, a margem, quanto tempo que leva para o fornecedor me trazer e o peso dele. Eu também vou ter o movimento diário. Deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês aqui. Desenhar, deixa eu voltar aqui. Deixa eu mostrar para vocês sobre o movimento diário. O que é o movimento diário? Vamos ver, ó. Eu tenho a data, tá vendo? Eu tenho a loja, eu tenho o produto, eu tenho a venda, eu tenho a demanda real
eu tenho o estoque disponível. Quantos que eu tenho desse produto no estoque? Depois eu tenho até que dar uma formatada nisso daqui, ó. Por quê? Como que eu vou ter um produto e meio, né? Na minha prateleira? Não tem como. Agora, se for em gramas, alguma coisa assim, tá ok. Recebimento, pedido, ruptura, promoção, essas coisas. Legal. Esses dados é o que o cliente vai te mandar, ok? O cliente vai te mandar esses dados. Como que eu vou trabalhar esses dados aqui em Python? Olha só como é simples, pelo menos aqui no Google Colab. O que eu vou fazer? Eu clico aqui nessa pastinha, eu vou aonde estão os meus documentos e vou jogar para cá. Ó. Ele deu uma mensagem ali, né, falando que quando eu sair do notebook eles vão ser excluídos, mas como é só para live. Aliás, depois eu preciso ensinar vocês como colocar o documento no Drive. Ok. Bacana. Top. Eu tô então com os meus documentos aqui. Aí é onde começa a brincadeira, tá bom? Olha só, pessoal. Eu preciso trazer esses dados para minha programação, correto? Como que eu faço isso? Eu vou colocar aqui um DF lojas, tá? O que é DF, Isaac? Data Frame. Pensa numa planilha. Eu não vou usar muitos termos técnicos nem explicações muito técnicas aqui, tá? A gente vai pegando na prática. No code, na minha opinião, é o que essas ferramentas da nuvem estão fazendo. A gente começa a digitar, ele já fala, ó, você tá querendo colocar pd.read.csv e colocar loja e ver é isso que eu quero. Por quê? É o nome. Eu parei, deixa eu ver. Ó, PD, não, ó. Loja CSV, cadê loja? Ó, loja CSV. A inteligência artificial já imagina o que eu quero já. Mas é isso que eu quero. Porém, antes eu preciso fazer isso daqui, ó. Import pandas ASPD. Isaac, o que é pandas? Pandas é uma biblioteca, é uma ferramenta no Python para manipulação de dados, uma das mais conhecidas e queridas. Pensa assim, tudo que você faz no Excel, o Pandas faz em Python. Pensa dessa forma, tá bom? Isso vai ajudar. E aí eu importei pandas SPD. E ó, eu importo esse SPD para eu não escrever aqui pandas, tá? Então eu coloco aqui PD, como se fosse um apelido. Isaac, o que é esse read? Eu tô falando assim, ó, no meu DF, que é uma variável, tá? Eu tô falando assim, ó, eu quero que você me mostre as primeiras linhas. Então, se eu rodar, se eu rodar, dá erro, porque não é loja, é lojas. Olha só, se eu colocar aqui dentro 2, ele vai mostrar as duas primeiras linhas da minha planilha. Vou colocar 3 e assim vai. Legal, vou deixar só assim. Aqui eu sei que eu tenho loja ID, região, latitude, longitude, capacidade, tipo. Bacana. Eu tenho só isso? Não. Eu tenho mais. Eu tenho aqui, ó, meu DF, né, de SKU. E aí, como vai ser? Mesmo, ó, ele já me deu. Eu aperto o Tab e aí, ó, se eu apertar o Tab, ó, pronto, foi. Porém, muitas vezes a gente vai ser raiz para decorar bem o código e não vai aceitar aí a indicação. A gente vai na SKU. Opa. CSV. Isso mesmo. IDF SKU.read.
E aí, Isaac? Esse Calu será também aí? É isso mesmo. Isaac, como que eu tenho acesso a esses dados para eu copiar essa live? Fique aqui até o final que eu vou te falar. Não se preocupe. Mas eu tenho mais dados. Eu estava olhando, ó, SKU, tal, categoria, legal. Vamos pro próximo aqui? Vamos lá, eu tenho movimento diário. Então vamos lá, DF. Como que eu posso colocar esse nome aqui em DF? Só movimento ou movimento diário? Só um movimento, né? Movimento vai receber o quê? Aí ele já deu ali para economizar, deu um tab. É aqui, ó, movimentos diários. Opa, diário, movimento. E é assim mesmo, pessoal. Eu acho até bom dar esses erros que vocês tiram ali o perfeccionismo um pouco da expectativa. Aí aqui tá aqueles dados que a gente tinha visto. Então eu já fiz aqui loja, já falta o quê? Falta o calendário, né? Que é muito importante. Aqui código, só passar o mouse que te dá, ou eu posso apertar B que também vem as células. Então vamos lá de novo, DF, calendário, vai receber, ó, calendário, só vamos ver se eu rodar. Esse aqui foi de primeira, hein? Eu tenho um calendário aqui, depois a gente tem que explicar um pouquinho sobre esse calendário. Muito importante a organização, eu gosto de ser organizado, tá? Então, aqui, se eu clicar, quando eu passar a colocar texto, clicar 2 vezes, colocar asterisco, ou jogo da velha, ou a hashtag. Não, asterisco não, asterisco é esse daqui, né? Jogo da velha ou a hashtag. E eu posso colocar um tema. Então, um exemplo, aqui eu vou colocar assim, configurações. Eu tô no Mac, meu, e ainda não me acostumei com as pontuações aqui. Configurações. Olha só, tá vendo que ele ficou com essa setinha? Ele guarda, ó. As células estão tudo aqui bonitinha. Porém, configuração, só vou deixar pandas. Depois você vai ver que essa configuração vai ficar uma loucura. Aqui em cima, eu vou colocar um outro texto. Vou também dar uma hashtag. E eu vou colocar aqui... carregamento. Eu vou colocar importação, vai. Importação dos dados. E aí os dados já estão aqui. Depois a gente consegue mesclar, pegar todas essas planilhas por ID e fazer ali uma mega tabela, tá? Porém, isso vai ficar para a próxima live. O importante é ser de passo em passo, você entender ponto por ponto, tá? Não te restar nenhuma dúvida, você entender todos os pontos. E é aqui que chega o segredo, a sacada. Opa, aí eu tenho que mudar até para cá, né? Que é o quê? Não deixem, galera, de seguir a gente no Instagram. Se você quer essas bases de dados e quer fazer a mesma coisa passo a passo, ir no Google, colocar collab, colocar os arquivos lá dentro, só arrastar. Você quer? Não deixe de chamar a gente lá. Tem um time que acompanha esse Instagram e vai te fornecer esses dados para você fazer do zero, um mega algoritmo de estoque, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Espero que tenha ajudado e vamos nessa, vamos que vai ser uma maravilha essa trajetória. Eu preciso encerrar com o meu tereré, tá? A boca também já tá seca. Então, a gente viu bastante coisa, a gente conversou um pouco sobre as oportunidades como CLT, como você foca nas entrevistas, como você faz o seu projetinho, onde você coloca o seu projetinho, e a gente deu continuidade aqui no nosso algoritmo
de estoque. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.